Nunca pensei que abrir a porta da frente fosse como cumprir uma pena. Chovia forte, o tipo de chuva que faz as janelas tremerem e abafam as batidas do meu coração. Eu tinha acabado de acender a chaleira quando o sino tocou. 3 badaladas agudas. Abri a porta e lá estava ela, Maia, minha nova nora, com apenas uma semana de título e já sorrindo como se fosse dona do mundo. Seu guarda-chuva branco pingava ritmicamente nos ladrilhos da varanda. Atrás dela estava um homem de terno barato, segurando uma prancheta e uma maleta de metal, um tabelião, e então meu filho, Matthew, elevando-se sobre os dois, encharcado e silencioso. Oi, Eleanor, Maia disse docemente, passando por mim antes que eu pudesse responder. Estamos aqui apenas para finalizar algumas coisas com a casa. Trouxe um tabelião para que possamos cuidar de tudo de uma vez. Pisquei. A tempestade lá fora ainda não havia nos alcançado, mas o frio que ela trazia se instalou como geada sobre tudo. A casa? Perguntei. Minha voz não falhou. Eu não lhes daria isso. Em vez disso, dei um passo para o lado e os deixei entrar. Maia marchou direto para a sala de estar como se fosse dona do assoalho sob seus saltos. Michael a seguiu, mas seu silêncio traiu mais do que palavras jamais poderiam. Sobre a mesa, Maia colocou várias folhas de papel, notei a escritura em cima. Ela olhou para mim, expectante. Há muita coisa para analisar, mas é tudo padrão. É melhor lidar com essas coisas agora, antes que o mercado mude, certo? Não me mexi. Não levantei a voz. Nem pisquei. Em vez disso, ofereci-lhe um sorriso tenso, deliberado, do tipo que você dá a uma cobra antes de passar por cima dela. Ela achou que era uma emboscada. Achou que eu gaguejaria, tremeria, imploraria ao meu filho. Achou que eu assinaria, mas eu já tinha visto a verdade como ela era. Eles não estavam ali para pedir, estavam ali para receber. Caminhei lentamente até a mesa. Minhas mãos não tremiam ao pegar o lençol de cima. Meus olhos percorreram o acordo forjado que Maia provavelmente havia feito com algum agente corrupto. Procuração listada em linguagem jurídica caprichada, meu nome digitado acima de uma assinatura que não era minha. Olhei para Michael. Ele olhou para o chão. Eu não autorizei isso, eu disse suavemente. E vocês dois sabem disso. O sorriso de Maia se contraiu, apenas levemente. Bem, talvez ainda não, mas este é apenas o primeiro passo. Pensamos em trazer tudo hoje para facilitar para você. Ela disse isso como se estivesse me fazendo um favor, como se esperasse gratidão. Lá fora, o primeiro estrondo de trovão cortou o céu. Dobrei os papéis cuidadosamente e os empurrei de volta para a mesa. Foi por isso que você se casou com ele? Perguntei, virando os olhos para ela. Por esta casa? Sua compostura se esvaiu então, apenas por um segundo, mas eu vi um lampejo de irritação, de ganância, de cálculo mal-sucedido. Michael finalmente falou, sua voz mal passando de um sussurro. Nós só achamos que talvez fosse hora de você reduzir o tamanho, mãe. Você tem tanto espaço aqui, e você o quer. Terminei por ele. Ele não negou. Os olhos de Maia se estreitaram. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Não, eu disse, caminhando em direção à cozinha, com a voz calma. Só não estou facilitando. E enquanto eles estavam sentados ali, esperando pela velha atordoada e chorosa que achavam que poderiam arrasar, eu levei meu tempo fervendo água para o chá. Deixei que sentissem a tempestade chegando. Porque esta não era a emboscada que eles pensavam que era. Este era o começo da minha guerra. 3 dias antes, eu estava no fundo do salão de festas, assistindo ao meu filho se casar com uma mulher que eu tanto tentava acreditar que fosse gentil. Maia tinha aquele brilho radiante que as noivas usam, o tipo que engana todo mundo, fazendo pensar que a doçura faz parte do pacote. Lembro-me dela me abraçando pouco antes da cerimônia, sussurrando: "Você criou um homem tão forte e amoroso." Eu acreditei nela. Deus me ajude, eu acreditei nela. Naquela noite, sorri para cada foto. Brindei com champanhe e prendi a respiração enquanto cortavam o bolo. Cheguei a puxar Maia de lado em um momento para lhe dizer o quanto estava feliz por Michael ter encontrado alguém que parecia amá-lo sinceramente. Ela pareceu tocada, até grata. Agora eu sei que aquela era a cara dela na audição. Minha casa, aquela que tentaram tomar,
ficava nos arredores de Boston, num subúrbio tranquilo onde as ruas ainda lembravam a neve e o silêncio. Uma casa vitoriana, azul claro com detalhes em branco, um pouco desgastada pelo tempo, mas imponente. Minha mãe a deixou para mim quando faleceu. Foi o único lugar em que me senti verdadeiramente segura. Cada centímetro guardava lembranças, a primeira febre de Michael, seus primeiros passos, o amassado no corrimão de quando ele desceu as escadas num cesto de roupa suja e bateu na parede. Quando era menino, ele me disse uma vez: "Quero morar aqui para sempre." Na época, eu acreditava que era amor. Mas agora, me pergunto se mesmo naquela época ele sabia o valor daquela casa. Depois do casamento, os recém-casados nem esperaram uma semana inteira para impor seus verdadeiros planos. Eu deveria ter percebido antes. Quando voltaram da lua de mel, Maya insistiu em levar os pais para ver a casa. Achei um gesto gentil. Em vez disso, a mãe dela passou a tarde perguntando sobre a metragem quadrada e as classificações do distrito escolar, enquanto o pai andava por ali tirando fotos com o celular. Mesmo assim, eu sorri. Mesmo assim, eu cozinhei. Mesmo assim, banquei o bom anfitrião, porque o que mais você faz quando seu filho convida lobos para entrar e os chama de família? Só na manhã seguinte, depois que eles foram embora, é que me permiti sentir o que estava me corroendo o tempo todo. Não se tratava de família. Era sobre aquisição. Minha casa, o próprio teto que os protegia, havia se tornado um prêmio. Mesmo assim, mantive a calma. Não porque não estivesse com raiva, mas porque já sabia para onde esse caminho me levaria. Eles não entendiam quem eu era. Achavam que eu era sentimental, que meu silêncio significava concordância, que a gentileza me enfraquecia. Mas esta casa não lhes pertence. Nunca pertencerá. Na manhã seguinte ao casamento, me vi no corredor do lado de fora do quarto de hóspedes. A voz de Maya flutuou pela porta entreaberta como um perfume com veneno. Então, quando destrancamos a casa, ela sussurrou. Houve uma pausa, um leve farfalhar. Talvez ela pensasse que eu não estava por perto. Está ali parado, ela continuou. Você sabe quanto custaria um lugar assim? Poderíamos investir, reformar, até mesmo nos mudar para algo mais moderno. Quer dizer, por quanto tempo mais ela vai precisar de todo esse espaço? Não consegui ouvir a resposta de Michael. Talvez ele não tenha dado uma. Talvez aquele silêncio fosse a sua resposta. Fiquei parada por um longo tempo depois disso, uma mão apoiada na parede do corredor, a outra segurando um pano de prato dobrado que eu pretendia levar para a lavanderia. Aquela frase, destranque a casa, continuava ecoando na minha cabeça, como se eu fosse o último obstáculo, como se minha existência não passasse de uma dobradiça no caminho. Eu queria acreditar que ela estava apenas falando descuidadamente, levada pela excitação do novo casamento, sonhando alto. Era isso que eu dizia a mim mesma o dia todo. Era isso que eu continuava sussurrando, mesmo enquanto fazia café para ela e elogiava suas unhas. Mesmo assim, o frio permaneceu. Mais tarde naquela tarde, Michael e Maya desceram juntos. Ela estava enrolada no hobby dele, sorrindo como um gato que sabia que o filho sempre a encontraria. Eles agiram normalmente, até carinhosamente. Maya perguntou se tínhamos leite de amêndoas e se eu poderia ajudá-la a encontrar seu carregador. Ela se inclinou para mim, me chamou de mãe, e eu entrei na brincadeira porque já havia decidido algo silenciosamente em meu coração. Eu não os avisaria. Eu não os confrontaria. Eu não revelaria minha mão. Em vez disso, eu ouviria. Eu me lembraria. Eu os deixaria se sentirem seguros em seu plano, apenas o tempo suficiente. Naquela noite, preparei meu chá bem forte e sentei-me perto da janela da sala de estar, olhando para as hortênsias enormes. Minha mãe as plantou antes de falecer. Toda primavera, elas explodiam em tons de azul e roxo, às vezes rosa se o solo se movesse. Ela costumava dizer: uma mulher que controla sua propriedade controla sua paz. Chovia no dia em que encontrei a prima de Maya. Não uma chuva torrencial, apenas aquela garoa suave de Boston que encharca o casaco silenciosamente. Eu estava no corredor de hortifrutigranjeiros da Vítimas, parada entre as peras e os rabanetes, tentando me lembrar se ainda tinha manteiga em casa, quando ouvi alguém chamar meu nome. Tia Eleanor. Virei-me. Levei um segundo para identificá-la.
Marissa, eu acho, prima de Maia por parte de pai, aquela com o emprego de marketing e bronzeador demais. Ela correu até mim, sua bolsa balançando no braço. Ei, meu Deus, parabéns! Sorri educadamente. Obrigada, querida. Sobre o quê? Ela riu. Sobre a venda da casa, claro. Minha mão apertou a alça do carrinho de compras. Como? Ela inclinou a cabeça, confusa. A Maia disse que você ia reduzir o tamanho da casa. Algo sobre uma oferta ótima que já estava na mesa. Todo mundo está falando sobre a rapidez com que aconteceu. Eu apenas a encarei. Marissa não pareceu notar o silêncio, ou talvez o tenha confundido com modéstia. Ela deu um tapinha no meu braço e disse: Bem, espero que você consiga um lugar com elevador desta vez. Essas antigas casas vitorianas são lindas, mas brutais para os joelhos, né? Ela piscou, acenou e foi em direção ao balcão da delicatessen como se tivesse acabado de elogiar meu cabelo. Deixei meu carrinho ali mesmo no corredor. Minhas mãos tremiam quando cheguei ao carro, não de medo, nem mesmo de traição, mas de fúria. Maia já tinha começado a falar como se minha casa fosse dela para vender, como se eu já tivesse concordado, como se a tinta tivesse secado e eu simplesmente tivesse esquecido de comparecer à minha própria transação. Não dirigi para casa. Não imediatamente. Fiquei sentado no estacionamento, com os dedos cerrados no volante, olhando para a névoa no para-brisa. E então comecei a fazer ligações. Entrei em contato com um velho amigo do meu clube de bridge, cujo filho trabalhava no mercado imobiliário local, dei a ele o nome de Maia e perguntei se ela havia entrado em contato. Ele me ligou de volta em menos de uma hora. Sim, disse ele. Ela disse ao escritório que tinha uma procuração para você. Eles começaram a fazer comparações e marcaram uma vistoria para a semana que vem. Meu sangue gelou. Procuração? Ela estava falsificando documentos. Naquela noite, abri o velho baú de cedro no armário do quarto de hóspedes, onde estavam guardados o porta-joias da minha mãe, a Bíblia da família e a pasta de papel pardo desgastada com a escritura original da casa. Meu nome, Eleanor Hastings, estava impresso com clareza no topo, única proprietária, sem fiador, sem ônus, sem autorização concedida a ninguém. Sentei-me no chão com a pasta no colo, o trovão lá fora pouco mais alto que as batidas do meu coração. Uma coisa era falar pelas costas. Outra era entrar em uma imobiliária fingindo ser eu. Aquilo era fraude. E eu não deixaria passar. Mesmo assim, não liguei para Maia. Não confrontei Michael. Não fui até lá e exigi respostas. Ainda não. Porque agora eu tinha algo muito mais poderoso do que confrontação. Eu tinha provas e ia deixá-los cair direto na própria armadilha. Não dormi naquela noite, não porque estivesse com medo, não estava, mas porque nunca me senti tão desperto. Na manhã seguinte, marquei uma consulta com minha advogada, Marta Kessler. Nos conhecíamos há 20 anos, desde que ela ajudou a resolver o espólio da minha mãe. Ela é esperta, discreta e não hesita diante de uma traição. Ao meio-dia, estávamos sentados em seu escritório, a tempestade da noite anterior ainda pairando em raios no céu. Eles estão blefando, disse ela, folheando a escritura e o fundo fiduciário que eu havia trazido. Se eles realmente entregaram algo assinado por procuração, cometeram fraude. Pura e simplesmente. Assenti. Podemos fazer alguma coisa agora? Ela sorriu sem entusiasmo. Podemos fazer muita coisa. Primeiro, atualizamos meu testamento. Depois, revisamos todos os títulos e documentos legais relacionados à propriedade. Adicionei uma cláusula impedindo qualquer transferência futura sem uma revisão supervisionada pelo tribunal, caso tentassem algo mais. Por fim, abri um cofre particular por recomendação dela. Era hora de tirar tudo da casa, certidões de nascimento, apólices de seguro, avaliações de joias, tudo. Não bastava impedi-los. Eu precisava saber o que eles estavam fazendo antes que fizessem. Então, fiz uma segunda ligação, uma que Dona havia sugerido semanas antes, quando eu lhe contei que Maia estava rondando. Fale com o Reuben, ela disse. Ele era xerife do condado. Agora ele se mantém ocupado descobrindo o que as pessoas esperam que ninguém nunca saiba.
Reuben Myers trabalhava em uma loja de iscas que também servia como seu escritório não oficial. Ele usava um colete de pesca e carregava um celular flip antigo, mas quando olhava para você, via tudo. Preciso saber o que eles estão planejando, eu disse. Não em teoria, em detalhes. Nomes, reuniões, ligações, qualquer coisa que ela tenha feito que toque minha casa sem permissão. Ele não piscou, apenas escreveu algo em um bloco de notas amarelo. Você quer que seja discreto ou rastreável? Silencioso, eu disse. Muito discreto. Ele assentiu. Você terá notícias minhas em uma semana. Naquela tarde, fui ao meu banco e garanti um cofre particular. Levei a escritura, o testamento, os documentos do seguro e, agora, um pendrive vazio, aguardando os relatórios de Reuben. Transferi as chaves extras da casa para uma gaveta do meu armário de costura. Também fiz uma pequena mudança, tirei a foto de família da parede da sala, a de Matthew e eu em frente ao balanço da varanda, e a substituí por um espelho. No dia seguinte, dirigi até o banco e abri o cofre apenas em meu nome. Coloquei lá dentro todos os papéis que vinha juntando discretamente, observando a grossa porta de metal se fechar com um clique que parecia uma armadura se fechando. Cheguei a trancar as fotos antigas de família, aquelas que Maya certa vez pediu para digitalizar para a apresentação de slides do casamento. Eu não confiava nela nem mesmo para uma cópia. Quando voltei para casa, a casa estava vazia, silenciosa, ainda minha, e pela primeira vez em semanas, senti que continuaria assim. Parei ao pé da escada e olhei para cima, lembrando-me dos anos em que carreguei Michael nos braços escada acima quando ele estava gripado, das noites em que esperei lá em cima que ele chegasse tarde das festas, de como eu sempre deixava a luz da varanda acesa, mesmo depois que ele se mudou, para o caso de ele aparecer. Aquela luz estava apagada há dias. Eu não sentia exatamente tristeza, apenas clareza. Eles não me queriam ali. Eles queriam o que esta casa significava. Naquela noite, troquei as fechaduras discretamente. Maya e Michael ainda tinham as chaves de quando ficaram lá durante a semana do casamento. Eu não me sentia mais segura com isso. Liguei para um chaveiro local, um velho amigo da vizinhança, e ele veio depois do jantar, não fez perguntas, apenas assentiu, trocou todos os cilindros e me entregou um novo molho de chaves. Alguém te incomodando, Eleanor? Perguntou ele, meio brincando. Ainda não, respondi. Mas eu gosto de ficar na frente. Ele sorriu. Mulher inteligente. Não contei a ninguém. Nem a Maya. Nem ao Michael. Que descobrissem da próxima vez que tentassem entrar escondidos com sorrisos e papéis em branco. Que mexessem na maçaneta e percebessem que ela não girava mais. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá, as mãos em volta da caneca como se fosse a única coisa quente que restava na casa, não pela temperatura, era início de primavera e o clima ameno, mas pelo frio que se instalara em minha vida desde que Maya chegou. Olhei pela janela, para além das hortênsias e do bebedouro rachado para pássaros que minha mãe adorava, e pensei em todas as vezes em que escolhi o silêncio em vez da defesa, em todas as vezes em que dei desculpas para pessoas que nunca as mereciam. Michael nunca foi uma criança cruel, apenas facilmente influenciável. Ele seguia o charme como uma bússola, e Maya o usava como perfume, aquele tom suave e doce, os elogios cuidadosos, o jeito como ela sempre se oferecia para ajudar com o jantar, mas nunca chegava a chegar à pia. Na primeira vez que ela me visitou, lembro-me dela andando pela casa com a mão deslizando pelo corrimão, os olhos examinando a moldura da coroa como uma avaliadora em vez de uma convidada. Atribuí isso à curiosidade dela, talvez até impressionada. Mas agora sei melhor. Ela não estava vendo minha casa. Ela estava avaliando sua oportunidade. O que mais me impressionou não foi que Maya tentou tomar o que não era dela. Foi a facilidade com que Michael a deixou. Isso me lembrou de outra pessoa. Anos atrás, logo após a morte do meu marido, meu irmão se ofereceu para ajudar a administrar a propriedade da família. Disse que seria mais fácil com ele listado em algumas coisas, apenas temporariamente, é claro, apenas até eu me recuperar. Quando percebi o que ele estava fazendo, ele já tinha tomado metade do que restava das terras do nosso pai e vendido sem minha permissão. Nunca as recuperei e nunca me perdoei por não tê-las visto antes. Aquela traição tinha uma forma, uma voz. Ecoava agora nas palavras cuidadosamente escolhidas de Maya e nos olhos baixos de Michael.
Achei que tivesse deixado aquele capítulo para trás. Mas a traição não desaparece. Apenas muda de nome. Desta vez, porém, eu não era ingênua. Eu não era jovem. E eu não ia ficar parada nas cinzas me desculpando por ter me queimado. Eu havia passado os últimos 25 anos criando Michael sozinha depois que o acidente levou seu pai. Eu desisti de muita coisa, não por obrigação, mas por amor. Amor verdadeiro e teimoso. O tipo de amor que acredita que as coisas vão melhorar se você simplesmente aguentar o tempo suficiente. Mas até o amor tem limites. Na manhã seguinte, fui de carro até Walton. As árvores ao longo do Charles estavam começando a florescer, seus primeiros brotos balançando ao vento. Eu não estava lá pela vista. Estacionei a 2 quadras de uma antiga casa de arenito marrom e subi os degraus estreitos até uma porta com uma placa de latão desbotada, Juiz Harold Bowman, aposentado. Ele abriu a porta antes que eu pudesse bater. Bem, veja quem o vento trouxe, disse ele, me dando um sorriso cansado. Harold tinha sido o melhor amigo do meu irmão na faculdade, um homem astuto, puro osso e cautela, que passou 30 anos no tribunal. Ele se aposentou há 5 anos e agora passava a maior parte do tempo dando conselhos gratuitos a qualquer pessoa sábia o suficiente para perguntar. Sentamos na varanda dos fundos, a madeira rangendo sob nós enquanto tomávamos café preto e amargo em canecas lascadas. Contei tudo a ele, devagar e com cuidado, observando seus olhos como costumava observar os de Michael quando suspeitava de uma mentira. Quando terminei, Harold não me interrompeu nem demonstrou compaixão vazia. Apenas se recostou na cadeira e disse: "Você já fez mais do que a maioria faria." "Quero tudo trancado, Hal", eu disse. "Quero que, não importa o que tentem, não possam tocar nesta casa. Não enquanto eu viver. Não depois." Ele assentiu. "Então, atualizaremos seu testamento. Você vai querer um fundo fiduciário. E não apenas um para casa." Levantei uma sobrancelha. "Presumo que você tem economias que eles desconhecem." Sorri pela primeira vez naquela manhã. "Muitas." "Ótimo", ele disse. "Você vai precisar de 2 fundos fiduciários, um para a propriedade, outro para o dinheiro. E vai precisar de um novo herdeiro." Fiz uma pausa. "Tenho alguém em mente." Ele não insistiu. Nunca insistiu. Apenas assentiu e tirou um bloco de notas da gaveta da mesa, rabiscando com aquela sua letra pequena e eficiente. Quando saí, a estrutura estava pronta, um fundo fiduciário vitalício para a casa, protegendo-a de inventário e contestação, um fundo fiduciário separado para a maior parte do meu patrimônio com um sucessor nomeado sem parentesco com Michael ou Maya, uma cláusula deserdando ambos se tentasse interferência legal, e uma diretiva selada que só seria revelada depois da minha morte. Naquela noite, atualizei minhas senhas. Destruí arquivos antigos. Queimei um punhado de cartas, aquelas que guardei por culpa, não por amor. E então peguei um envelope pardo grosso do fundo do meu armário e escrevi um único nome nele com tinta preta: Lena, minha sobrinha, filha da minha irmã, criada do outro lado do país, agora professora de escola pública e a única pessoa que ligava só para perguntar como eu estava dormindo. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a herdar mais do que uma casa. Ela herdaria a paz e, com o tempo, entenderia o que isso significava. Era fim de tarde quando Michael apareceu sozinho. Eu o vi pela janela da sala antes mesmo de bater, parado na varanda, mudando o peso do corpo como um colegial prestes a confessar que quebrou alguma coisa. Abri a porta, mas não o convidei a entrar. "Ei, mãe", ele disse baixinho. Dei um passo para o lado. Ele entrou como se não reconhecesse mais o lugar, como se algo tivesse mudado. Observei o olhar ao redor da sala, a mesma que ele outrora enchera de peças de Lego e derramara suco. Agora ele parecia um hóspede na casa de um estranho. Ele não se sentou. "Maya acha que está na hora", ele começou. "Você tem uma casa enorme, e é muita coisa para você administrar sozinha." Eu não disse nada. Ele pigarreou. "Encontramos um apartamento para aposentados muito bom em Needham. Tem ótimas comodidades, equipe completa e acesso médico. É realmente lindo. Nós ajudamos na mudança. Maya até disse que viria decorar sua nova casa." Eu sorri com isso.
Ele interpretou isso como um sinal de concordância. Então, disse a parte que mudaria tudo: se você não estiver aberta a isso, talvez precisemos reavaliar as coisas. É difícil para Maya se sentir acomodada sabendo que este lugar ainda está no limbo. No limbo, repeti. Ele hesitou. Ela só quer que a gente comece a construir algo juntos, sabe, sem ter que lidar com essa casa, essa dinâmica. Olhei-o diretamente nos olhos. Então, se eu ficar aqui, você vai me cortar. Ele desviou o olhar. Não é bem assim. Diga. Ele não disse. Não precisava. Eu nunca o tinha visto tão inseguro, tão ensaiado e vazio. As palavras dele não eram dele. Eram de Maya, ditas linha por linha, talvez até escritas no papel de antemão. Ela era sempre meticulosa. Eu queria gritar com ele, sacudi-lo, perguntar se ele se lembrava de quem o carregou durante a pneumonia, de quem trabalhou em turnos dobrados depois que o pai morreu só para pagar a hipoteca, de quem costurou suas fantasias de Halloween à mão porque odiava as compradas em lojas. Mas não me lembrei. Mantive a calma. Michael, eu disse baixinho. Eu não vou me mudar. Ele suspirou. Por que não? A que você está se apegando? A história, mãe? Pode chamar de sentimental, eu disse. Eu chamo de merecido. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Eu não sou seu fardo, eu disse, secamente. Você não decide quando eu desapareço. Ele tentou mais uma vez. Só não quero que a gente perca o contato. Você já perdeu. Sua boca se abriu e fechou novamente. Eu podia ver o conflito em seus olhos, um lampejo de culpa, um vislumbre do menino que eu criei. Mas passou. Ele não me abraçou para se despedir. Nem me agradeceu pelo chá que eu não ofereci. Simplesmente foi embora. E quando fechei a porta atrás dele, deslizei a tranca no lugar. Ele não era mais meu filho. Era o parceiro estratégico da Maya. E no momento em que tentou me despejar da casa que eu construí, ele se tornou meu oponente. Começou como um chá. Toda quinta-feira, às 15 horas, eu conheci algumas outras mulheres da cidade, viúvas, aposentadas, 2 professoras divorciadas que comandavam a venda de livros da biblioteca. No começo, só tomávamos chá, conversávamos sobre dores nas articulações e qual loja tinha os melhores morangos naquela semana. Mas a notícia se espalha silenciosamente em cidades como a minha. No segundo encontro, alguém mencionou o inventário. Não deixe nada sem arquivar, disse uma mulher, em voz baixa. Nem mesmo seu piano. Os filhos da minha irmã brigaram por causa do piano dela por 2 anos. Outra interrompeu: certifique-se de ter uma cláusula contra a manipulação emocional. Minha sobrinha tentou alegar que eu estava senil só para acelerar a distribuição do patrimônio. Não pedi detalhes. Não precisei. Éramos todas sobreviventes de algum tipo de emboscada de herança. Chamavam de envelhecimento. Eu chamava de roubo lento. Então, comecei a levar um bloco de notas e fiz perguntas cuidadosas. Que linguagem você usou em seu testamento sobre herdeiros vivos? Como você os impediu de contestar a competência? Que advogado não revirou os olhos quando você disse que ia cortar seus filhos? E eles responderam. Essas mulheres com seus alfinetes de gato e sapatos ortoédicos se tornaram meu discreto comitê de defesa. Trocamos amostras de declarações juramentadas como receitas de biscoitos. Conversamos sobre coexecutores, cláusulas irrevogáveis e gravações em vídeo. Elas não estavam apenas bebendo chá. Estavam construindo arsenais jurídicos com scones de limão e memórias machucadas. Uma delas, Judite, me entregou um envelope pardo amarrado com um barbante vermelho. Foi o que dei ao meu advogado, disse ela. A cláusula que proíbe qualquer pessoa que tente entrar novamente na propriedade após a remoção pode ajudar. Outra, Shirley, sugeriu uma estipulação financeira: qualquer pessoa que tentar a distribuição prematura de bens perde o acesso a tudo, até mesmo ao seguro de vida, disse ela. Deixe-o tão frio que eles fiquem congelados só de pensar em tentar. Gostei da Shirley. Em casa, atualizei meus arquivos, etiquetei cada nova entrada e comecei a colocar cópias em 3 lugares: cofre de casa e um envelope lacrado no freezer da dona. Ela riu quando perguntei.
Se alguma coisa acontecer comigo, eu disse, tire os palitos de peixe. Ela bateu na tampa. Reserva congelada. Entendi. Naquele fim de semana, minha sobrinha Claire veio para sua visita mensal, ainda na faculdade de enfermagem, ainda usando o cardigan que eu havia tricotado para ela anos atrás. Ela me ajudou a encaixotar algumas colchas de inverno. Então, casualmente, mostrei a ela onde os documentos importantes estavam guardados. Só por precaução, eu disse. Ela não perguntou por quê. Apenas assentiu, seus dedos roçando a borda da pasta com a firmeza silenciosa que eu me lembrava da minha mãe. Não foram gestos dramáticos. Foram voltas silenciosas da chave. Porque uma coisa que aprendi observando mulheres perderem tudo foi: isso nunca acontece em um tribunal. Acontece em cozinhas, em sorrisos, em longos silêncios que dizem: não lute contra isso. Deixe para lá. Seja grata. E eu não ia deixar para lá. Eu também não ia gritar. Alguns dias depois, meu investigador, Reuben, ligou tarde da noite. Tenho uma coisa que você vai querer ouvir, disse ele. Nos encontramos no estacionamento atrás da antiga loja de iscas. Ele me entregou um pendrive e um recibo. Maia fez uma ligação de um café ontem. Não desligou direito. O Bluetooth dela captou tudo. Não perguntei como ele tinha conseguido. Apenas atendi. Em casa, fechei as persianas, servi um chá que eu não queria beber e coloquei o pendrive no meu laptop. A voz dela preencheu o ambiente, não a voz que ela usava comigo, aquela revestida de mel e falsa reverência. Não, esta era crua, sem filtro. Ela é tão sem noção, riu Maia, ainda falando sobre receitas e fotos de família. Vamos vender aquela casa assim que ela assinar. Matthew já está olhando os anúncios. Eu disse a ele para não esperar. Houve uma pausa, depois a voz abafada de outra pessoa fazendo uma pergunta que eu não conseguia entender. Maia novamente, mais confiante desta vez, ela não vai brigar com a gente. Ela é muito legal. Ela acha que ficar quieta a deixa segura, mas isso a deixa tranquila. O arquivo terminava ali, mas era o suficiente. O suficiente para prender o ar nos meus pulmões. O suficiente para transformar a tristeza em algo mais difícil. Sentei-me por um momento, com as mãos cruzadas e o laptop zumbindo baixinho. Então, abri a gaveta lateral da minha mesa e peguei meu diário. Documentação. Asterisco 11 de junho, 19 horas e 32. Gravação de áudio obtida por meio de um investigador particular. Maia, ela é tão sem noção. Vamos virar aquela casa. Confirma a intenção de deturpar, vender e remover sem consentimento, asterisco sublinhei asterisco virar aquela casa asterisco. Então salvei o arquivo 3 vezes, uma cópia foi para o cofre, uma para o cofre do banco e uma gravada em um CD. Etiquetei a caneta, asterisco se algum dia negarem, asterisco. Na manhã seguinte, mostrei a gravação para Margarete. Ela nem piscou. Entramos com o pedido de cessação e desistência imediatamente. E se ela se quer respirar perto de um representante do título novamente, entraremos em ação civil. Assenti. Também quero notificar a imprensa, acrescentei baixinho. Uma denúncia anônima. Pressão de anciãos. Coerção de ativos. Você sabe o que está acontecendo. O sorriso de Margarete era tênue. Você não está apenas revidando. Você está escrevendo o final. Naquela noite, não acendi a luz da varanda. Deixei que batessem na escuridão se viessem. Deixei que se perguntassem o que eu sabia. Porque aquela gravação não era apenas uma prova. Era uma confissão. E tornava tudo real, não só para mim, mas para a lei. Ouvi-a mais uma vez antes de dormir, não por despeito, mas para me lembrar do que eu estava protegendo. Não apenas minha casa, mas minha voz, aquela que eles achavam que nunca falaria. Maia não me via como família. Ela nem me via como pessoa. Eu era um obstáculo com uma toalha de mesa, uma inconveniência envolta em tradição. E Matthew, ele me entregou a ela. Essa percepção se fixou em meus ossos como gelo. Fui até a gaveta onde guardava meu gravador, o mesmo que usará naquele dia em que chegaram com o tabelião.
Apertei o botão de gravar e narrei baixinho o que acabará de ouvir, depois salvei a mensagem de voz em 2 discos diferentes. Então me sentei com minha caneta. Ao desligar, olhei ao redor da casa, o corrimão esculpido à mão, o papel de parede floral no corredor, a fotografia desbotada pelo sol do 3º aniversário de Matthew. Esta casa não era um prêmio. Era uma promessa. E eu queimaria todas as pontes para mantê-la longe das mãos deles. Na terça-feira de manhã, o plano estava em andamento. Cheguei ao escritório de Margaret logo após a abertura. Ela já estava revisando a mensagem de voz em um alto-falante escondido atrás da luminária de mesa. Não levantou os olhos quando a mensagem tocou, apenas anotou algo em seu bloco de notas com um lápis que precisava ser apontado. Quando terminou, fechou o arquivo. Já chega, disse ela. Não se referia a questões emocionais. Referia-se a questões legais. Redigimos a ordem de cessação e desistência naquele dia, linguagem formal, precisa, dirigida não apenas a Maya, mas também à corretora de imóveis que havia atendido suas ligações. Margaret fez questão de incluir uma linha sobre falsificação de identidade, deturpação e revisão legal pendente. Ainda não estamos acusando-os, disse ela. Estamos avisando-os. Mas qual é o próximo passo? Perguntei. Ela ergueu os olhos. Liminar, ordem judicial, possivelmente indenização por danos. Assenti. Também quero notificar o registrador da cidade, acrescentei, para o caso de ela tentar dar um jeito na papelada. Margaret sorriu, tensa, aprovando. Eu assinei. Naquela noite, enviei 2 coisas. Primeiro, a ordem de cessar e desistir e segundo, uma denúncia anônima ao jornal local sobre a pressão por moradia para idosos nos subúrbios. Sem nomes, apenas uma sugestão discreta para uma matéria. O assunto dizia, asterisco como o amor familiar se torna alavancagem imobiliária asterisco. Eu não estava mais me escondendo. Estava apenas mudando de ideia. Enquanto isso, pedi a Rei, amigo do meu falecido irmão e agora meu administrador extraoficial do patrimônio, que preparasse a versão final do fundo. Originalmente, tínhamos planejado protocolá-lo mais tarde. Eu queria esperar, segurar a situação até o último momento, mas agora não precisava de tempo. Precisava de uma decisão definitiva. No dia seguinte, liguei para Claire e pedi que ela viesse. Ela chegou com pão fresco e um sorriso nervoso. Levei-a até a cozinha e entreguei-lhe um envelope lacrado, com o nome dela impresso com capricho na frente. Se alguma coisa acontecer, um acidente, uma internação hospitalar, uma viagem repentina, abra isto, eu disse. Ela assentiu, séria. Contei onde estavam os outros exemplares, onde a chave do cofre estava escondida, onde o código do cofre da casa estava, enterrado em um velho livro de receitas entre as páginas das barras de limão. Ela não fez perguntas, apenas segurou o envelope contra o peito e disse, eu te pego. Assenti. Eu sei. Porque Maya tinha boca, mas Claire tinha memória. Naquela noite, voltei para casa, servi uma taça de vinho e abri meu laptop. O termo de cessação e desistência já havia sido assinado. O corretor imobiliário respondeu em menos de 1 hora, asterisco desculpas pela confusão. Tínhamos a impressão de que o inquérito era legítimo. Suspendemos todas as ações, asterisco ótimo. 1 a menos. O jornal local não havia respondido. Talvez não. Mas isso não importava, porque da próxima vez que Matthew e Maya batessem à minha porta, não encontrariam um tabelião. Encontrariam um xerife e uma ordem judicial. E a mulher que eles achavam que nunca reagiria. Deixei as luzes da sala acesas naquela noite, só para o caso de eles passarem por ali. Eles voltaram numa quinta-feira. O mesmo tabelião, o mesmo sorriso presunçoso no rosto de Maya, o mesmo envelope pardo enorme. Mas, desta vez, havia outra pessoa parada logo atrás de mim no saguão, o delegado Hartman, do gabinete do xerife do condado, um homem alto e de fala mansa, com um distintivo que eu havia solicitado pelos canais adequados. Não abri a porta de tela imediatamente. Deixei Maya falar através dela. Temos todos os documentos finais prontos, ela disse animadamente. Imaginamos que faríamos isso sem problemas. Sem surpresas. Até trouxemos uma caneta nova. Matthew ficou rígido atrás dela, com os olhos fixos nos sapatos.
O tabelião desdobrou a prancheta. Essa foi a minha deixa. Abri a porta devagar, apenas o suficiente para sair. Não os convidei a entrar. Nem sequer cumprimentei o tabelião. Apenas entreguei a Maia um envelope grosso, oficial e pesado. Isto é para a senhora, disse calmamente. Ela o pegou, confusa. O que é isto? Isto, disse eu, é uma ordem judicial formal. Cessar e desistir. A senhora está, por meio deste, proibida de qualquer ação legal ou financeira relacionada a este imóvel. Com efeito imediato. O tabelião congelou. Maia piscou. O quê? O delegado Artman deu um passo à frente, a voz baixa, mas inconfundivelmente firme. Senhora, a senhora foi intimada. Quaisquer outras tentativas de representar este imóvel em nome da senhora Pierce serão consideradas fraudulentas e denunciadas ao promotor público. Matthew levantou a cabeça de repente. Você chamou a polícia? Ele retrucou, sua voz quebrando aquela fina camada de vergonha. Não, eu disse. Eu chamei a justiça, e eles responderam. As mãos de Maia tremiam levemente enquanto ela abria o envelope, folheando páginas que claramente não entendia. Isso é um mal-entendido. Estávamos tentando ajudar. Não preciso da sua ajuda, eu disse. E certamente não preciso do seu tabelião. O tabelião recolheu suas coisas em silêncio e desceu as escadas sem dizer uma palavra. Matthew olhou para mim então, olhou de verdade. E pela primeira vez, vi algo que não via nele há anos, nem raiva, nem constrangimento ou medo. Você não está falando sério, disse ele. Eu falava sério em cada palavra. A voz de Maia ficou estridente. Você está nos jogando fora depois de tudo o que fizemos por você? O delegado Artman deu um passo à frente novamente. Acho que já chega. Maia abriu a boca para protestar novamente, mas levantei a mão, só um pouquinho, e ela parou. Vá, eu disse, em voz baixa. Antes que isso vire algo mais feio do que papelada. Eles não discutiram. Não mesmo. Viraram-se, desceram as escadas e entraram no carro. Maia bateu a porta. Matthew olhou para trás uma vez, mas eu já tinha fechado a minha. Fiquei parado no saguão por um longo tempo, com a ordem judicial ainda na mão, agora apenas uma cópia de segurança. A casa estava silenciosa. Eles não esperaram muito. Nem 2 horas depois do confronto, meu telefone tocou novamente. Número bloqueado. Não atendi. Então vieram as batidas na porta, não batidas, batidas. Abri-a devagar desta vez, com a corrente ainda trancada. Era Matthew, sozinho. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de pânico. Mãe, o que é isso? Perguntou ele, segurando o envelope como se estivesse escrito a fogo. O que isso deveria provar? Prova, eu disse calmamente, que eu te vejo agora. Claramente. Ele empurrou o envelope de volta pela fresta da porta. Você está sendo manipulada. Você está paranoica. Maia estava tentando ajudar. Ela se passou por mim para uma corretora de imóveis. Ela não assinou nada. Mas ela tentou. Silêncio, depois mais suave. Achamos que você ia querer garantir o seu futuro. Dei um passo para trás, destranquei a corrente e abri a porta completamente. E na minha mão, eu segurava outro envelope, creme, em relevo, pesado. Abri-o lentamente e retirei a primeira página do meu testamento revisado, a cópia autenticada, meu nome no topo, o nome de Matthew em lugar nenhum. Você não é mais um beneficiário, eu disse. Ele prendeu a respiração. Você não. Não há Maia. Ninguém que acredite que meu valor esteja vinculado a um título de propriedade. Você não está falando sério. Eu não vacilei. Eu estou falando sério. Ele piscou como se tivesse levado um tapa. Eu te criei, continuei. E por anos, te dei tudo o que eu tinha, meu tempo, minha força, meu silêncio. E você retribuiu isso com estratégias, com esquemas. Sua voz falhou. Eu estava com medo. Eu também estava, sussurrei. Mas não usei esse medo para desmantelar o único lar que já conheci. Ele olhou para o chão. Por favor, disse ele.
Balancei a cabeça lentamente. Você achou que gentileza significava fraqueza? Que só porque eu não gritava, eu não perceberia quando estivesse sendo encurralada. Eu não estava tentando te encurralar, sussurrou ele. Então por que, perguntei, me aproximando, você ficou atrás dela, em silêncio, enquanto ela falava sobre me tirar da minha própria casa? Nenhuma resposta. Entreguei-lhe o testamento. Esta é a nova verdade. Você não herda esta casa. Você não herda nada. Você herda o que conquistou, e o que conquistou é a ausência. Ele não disse nada. Nem mesmo quando Mai apareceu atrás dele, no meio da passarela, gritando, ela está blefando. Ela não vai levar isso adiante. Olhei para Mai uma vez, apenas uma vez, e disse, alto o suficiente para a rua inteira ouvir, esta casa não está mais em meu nome. Ela congelou. Matthew se virou bruscamente. O quê? Dei um sorriso fraco. Agora pertence a um fundo de preservação histórica. Protegida, arquivada e permanente. Sem vendas, sem herança, sem acesso jamais. O rosto de Maia se contorceu. Matthew se virou para mim, atordoado. Você a doou? Não, eu disse suavemente. Eu a aguardei. Então fechei a porta, tranquei-a e deixei que gritassem com a madeira. Na manhã seguinte, foi Matthew quem voltou sozinho, sem gritos dessa vez, sem sorrisos presunçosos, sem tabelião, apenas um homem que parecia não ter dormido. Eu o vi pela janela, parado na varanda, os ombros caídos como se carregassem uma mentira por muito tempo. Ele bateu uma vez, suavemente, a batida de um garoto que costumava acreditar que eu sempre atenderia. Abri a porta. Ele não tentou entrar. Apenas olhou para mim, os olhos marejados com o tipo de vermelhidão que não vem de alergias. Eu não sabia que ela ia tão longe, disse ele, com a voz rouca. Eu não disse nada. Achei que seria mais simples. Mais limpo. Nós te convenceríamos, te ajudaríamos a reduzir o tamanho, faríamos o dinheiro trabalhar para nós. Levantei uma sobrancelha. Nós? Ele desviou o olhar. Eu estava com medo, repetiu, com medo de dívidas, de responsabilidades, de ficar preso em uma vida que não planejei. E você achou que eu simplesmente entregaria a minha? Perguntei. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, eu pensei que você não fosse brigar. Isso me fez parar. Porque ele estava certo. Ele pensou que eu não brigaria. E por muito tempo, eu não briguei, nem quando o pai dele deixou dívidas em meu nome, nem quando as contas se acumularam e eu trabalhei em turnos extras enquanto Matthew dormia em segurança no andar de cima, nem mesmo quando Maia começou a sorrir largamente e a fazer perguntas demais sobre a metragem quadrada. Eu fiquei quieta até não ficar mais. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. Ela se foi, disse ele. Fez as malas e foi para a casa da irmã. Disse que eu estraguei tudo. Que você deveria ser a parte fácil. O encarei. Ela amava mais o meu dinheiro do que a mim, disse eu, secamente. Ele se encolheu. Eu sei. E você deixou. Ele então ergueu os olhos, finalmente encontrando meus olhos. Eu deixei. Esperei. Desculpe, ele sussurrou. Não espero nada. Assenti uma vez. Você só sente minha falta agora que eu disse não. Ele abriu a boca, depois a fechou. Saí e fechei a porta atrás de mim, tomando cuidado para que ele não visse o tremor em meus dedos. Você é meu filho, Matthew. Isso sempre será verdade. Mas eu o criei para ser melhor do que isso. E se você escolher se tornar esse homem novamente, faça isso sem esperar por uma recompensa. Ele assentiu. Não estou com raiva, eu disse. Estou livre. Ele não pediu para entrar. Não pediu para entrar na casa. Simplesmente desceu da varanda e caminhou até o carro, com os ombros um pouco mais baixos do que quando chegará. Observei até o carro desaparecer na rua. E então me virei, entrei e tranquei a porta com uma paz que não vinha da vitória, mas de deixar a fantasia morrer. Porque amor sem respeito não é amor. É uma transação esperando para expirar. E a minha finalmente havia expirado.